Graças a Deus, estamos aqui em mais uma programação da Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto, programa Palavra e Poder. Estamos aqui direto dos estúdios da Rede Fé, na 100.1 FM. E eu já quero agradecer a Deus, pela oportunidade que Ele nos dá de podermos estar aqui, podendo falar dEle, do amor dEle, da graça dEle, do poder dEle, da palavra dEle, Resumindo, é a palavra de Deus. Então eu louvo a Deus por isso, por essa oportunidade maravilhosa. E agradecer, aqueles que têm nos ajudado a estar com essa programação no ar. Já tem alguns patrocinadores, mas a maioria é da Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto. Então, muito obrigado mesmo de coração pela audiência de vocês, estarem acompanhando essas programações todos os dias. E hoje é sexta-feira, tá chegando o final de semana. Por quê? Porque domingo agora, amanhã é sábado, depois de amanhã, nós temos 2 cultos maravilhosos, culto de manifestação do poder, da presença de Deus. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são transformadas, abençoadas. E gostaria de fazer esse convite, estender esse convite para vocês que já têm nos acompanhado, todos os dias, de segunda a sexta-feira, tem nos acompanhado de segunda a sexta-feira, nesses horários que nós estamos aqui. Então sejam todos bem-vindos, Eu já vou adiantando para vocês que está aqui nos estúdios da Rede Fé, está minha esposa, a pastora Cleonice, que já vai dar suas considerações iniciais, e está o ministro Ricardo também, tá bom? Então vou estar passando para ela, não sei se ela já vai dar até alguns endereços ou telefone, se você quer entrar em contato conosco, se você quer, além de estar ouvindo pela rádio, querer nos acompanhar nos endereços das redes sociais, ela vai estar passando para vocês também. Não é isso, amor? Isso, tudo bem com vocês? Bom estarmos aqui. Ótimo, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela sua audiência. Estamos aqui juntos em fé e para falarmos de fé. Estamos aqui junto com o ministro Ricardo e eu gostaria, antes de passar para o Ricardo, já dizer para você, se você puder preparar um copo com água, porque daqui a pouco nós vamos estar orando por você, sua casa, sua família, e eu gostaria que você participasse conosco. E tudo bem, ministro? É bom estar juntos aqui? Olá, pastor, pastora, olá a todos os ouvintes, meu amigo, minha amiga, é muito bom estar aqui mais uma vez e que essa programação possa te ajudar, que ela possa levar esse remédio, esse medicamento para essa ferida que você talvez tenha vivido na sua vida. E nós estamos aqui à disposição para ajudar. Hoje nós vamos continuar, como você disse, nós vamos estar continuando aí falando. Durante toda essa semana nós estamos falando sobre o reino de Deus e falamos sobre a importância de um interior sarado, de uma pessoa que ela tem um interior restaurado, aquele espírito abatido, aquele espírito oprimido, aquela pessoa que ela tenta avançar, mas parece que ela está presa, não vai. Então nós estamos falando sobre a melhora, a transformação e a restauração disso. Falamos sobre a importância dos pensamentos e vamos falar hoje sobre um outro tema muito importante para você que quer viver uma vida nova, quer ter uma experiência com Deus. Como você disse, 2 cultos maravilhosos, 2 cultos onde nós vamos ver o agir de Deus, o sobrenatural de Deus sobre a vida das pessoas. Muito louvor, muita adoração, palavra e depois depois oração, onde é a manifestação do poder de Deus. Quer dizer, hoje é sexta, Na quarta-feira, a programação da quarta falou da alma sarada, curada e resolvida. Ontem, quinta-feira, falou sobre os pensamentos, Mudança de mentalidade, mudança de pensamento, quer dizer, mudar os pensamentos mundanos, de derrota e ocupar com tudo aquilo que é verdadeiro, como está em Filipenses 4. E hoje nós vamos estar falando de visão. Visão. Você vê que tudo está ligado ao interior da pessoa. Pessoa visionária, pessoa que a visão dela está aquém dos problemas. Tem pessoas que conseguem enxergar só até o problema, mas o visionário ele enxerga além dos problemas. E o que é enxergar além dos problemas? É enxergar a solução dos problemas. Quando você só enxerga até o problema, você fica no problema. Mas quando você enxerga além do problema, você está enxergando já a solução.
Então perceba, ó, como é importante uma pessoa que tem visão, né? Uma visão, não é apenas a visão humana natural. Nós estamos falando de visão espiritual. Nós vamos, né, até o que foi separado da Bíblia aqui para você ver que existe essa possibilidade. Nós vamos ver aqui, né, a história de um profeta e o moço lá que ajudava ele. Profeta, uma visão de Deus aguçada, enxergava além do problema, da situação que ele estava vivendo. Já o moço dele só enxergava o problema, não via a grandeza do poder de Deus que ia dar a solução. Mas eu acho que era bom te dar, deixa os endereços antes da oração, a gente já passa alguns endereços, telefone da igreja, e depois... Eu vou compartilhar com você o endereço da nossa igreja, a Igreja Moriá. Estamos situados na Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. Bem fácil o acesso, bem tranquilo o acesso, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Temos também o nosso telefone, se você quiser nos mandar seu testemunho, se você já foi alcançado por essa programação, tem um testemunho para contar. Nós gostaríamos muito de ouvir o seu testemunho, sua história. E nosso telefone é o 169-9162-8590. 169-9162-8590. Se quiser também nos acompanhar pelas redes sociais, nos acompanhe lá, compartilha, curte nossa página. Nossa página no Instagram é @igrejamoriá.rp e no YouTube também, @igrejamoriá.rp. Inclusive no YouTube tem todas as nossas programações aqui da rádio gravada. Se tem alguma programação, algum programa que você não assistiu e queira assistir novamente esse programa, está gravado na nossa página do YouTube. Todos os nossos cultos são gravados, estão lá também no YouTube. E como o pastor disse, né, que hoje nós vamos falar sobre a visão. Qual é a importância da visão? E nós temos pessoas, Ricardo, que às vezes no âmbito natural, no corpo físico, ela tem dificuldade de visão, no olhar, de enxergar. E ela vai até um oftalmo e ela é receitado para ela um óculos. E a partir do momento que ela começa a usar aquele óculos ou aquela lente, aquela correção daquela dificuldade em enxergar é suprida pelo óculos, né? Então, a visão dela começa a ser mais limpa, mais nítida, ela consegue identificar detalhes que talvez sem o óculos ela não identificasse. E através da fé, quando há essa mudança interior dentro de nós, é nos dado uma visão aprimorada, não só no campo natural, mas principalmente os olhos da fé, né? Os olhos onde nós começamos a ver o sobrenatural. Porque o que é o sobrenatural? É aquela visão que vê além do natural. Eu não fico com a minha visão focada só no natural, mas eu tenho a visão aprimorada do sobrenatural. Além das circunstâncias, né? Exatamente. A fé, ela faz a gente enxergarmos além da circunstância. É natural que, às vezes, a pessoa, quando ela está enfrentando um problema na vida dela, ela fica voltada para aquilo. Há quem não dorme, há quem não consegue descansar, a pessoa fica agitada, ela fica desassossegada e ela não consegue enxergar a solução que ela está procurando. Por quê? Porque falta ela enxergar com uma visão da fé, os olhos da fé, que é o quê? É a palavra de Deus. Quando você aplica sua fé na palavra de Deus, ela abre a sua visão e você passa a não mais olhar essa circunstância que você está vivendo e você começa a enxergar o quê? As promessas de Deus. Por isso a importância de quem não acompanhou os 2 últimos programas, a pessoa voltar lá e no YouTube procurar assistir. Por quê? Porque é um processo. Nós começamos do primeiro passo, da cura da alma, depois a mente dos pensamentos, e agora nós vamos tratar a visão. Então, ou seja, se você não acompanhou os 2 últimos programas, dá uma olhadinha, assiste, vale a pena você ver, porque você vai ficar ligado nos 3 passos até o dia de hoje, não é isso? Nós vamos falar sobre a visão e você vai entender melhor, né, porque as circunstâncias, ela tem uma finalidade, eu vejo, amor, que é muitas vezes tirar
aquela segurança na pessoa. As circunstâncias, muitas vezes, ela desestrutura, desestabiliza a pessoa. E com isso, as pessoas elas ficam receosas, preocupadas e até amedrontadas diante de algumas situações, né? E exatamente o que nós vamos falar hoje, nos versículos que nós vamos trabalhar na palavra de Deus, né? Isso, nós vamos ler, eu vou pedir para abrir. Acho que o ministro Ricardo vai ler ou você vai ler? Eu vou falar aqui para o pessoal. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Nós vamos ler então do versículo 31 ao 33. São 3 versículos, né? Esses homens que nós vamos falar aqui, eles eram homens que tinham... eram homens respeitados, eles eram líderes. E eles foram escolhidos para percorrer uma terra, ver uma terra, analisar uma terra que eles tinham como uma promessa. E eles foram designados para ir lá e ver essa terra. E ver a qualidade da terra, a abundância da terra, ver as possibilidades, as oportunidades daquela terra. E aí, quando eles retornam, eles trazem os seus relatórios. Foram 12 homens e eles trouxeram os seus relatórios. 10 desses 12 homens que foram, vieram. Vamos começar a ler. Versículo 31 diz assim: Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo qual passamos a olhar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, que são os descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha que coisa! E de repente você fala assim: pastora, o que quer dizer tudo isso? Que quer dizer que muitas vezes, amor, a gente vê, né, Ricardo, lugares com muitas oportunidades, porque eu fico perguntando assim, para que Deus enviou esses 12 homens lá? Porque Deus já conhecia a terra, e Deus já tinha dado a terra. Para que Deus envia os 12 lá? Mas justamente para que eles olhassem as oportunidades e ver a terra, que eles trouxeram um cacho de uva. 2 homens para carregar um cacho de uva. Então, imagina a produtividade daquela terra. O quão era saudável aquela terra e o quão poderoso que eles poderiam construir naquela terra. Quão grandiosa era, né, a qualidade daquele lugar que eles estavam indo preparados para entrar. E muitas vezes acontece isso conosco, né? E você vê que interessante, né? O que o medo faz a pessoa, produz dentro da pessoa, na imaginação dela. Que eles viram gigantes, né? Filhos de Enaque, Enaquenses, eles viram aqueles gigantes e quando foram trazer o relatório para entregar para o Moisés, o medo gerou dentro deles ao ponto deles falarem assim: nós somos como insetos aos nossos olhos, aí a visão, e aos olhos deles, eles nos enxergam como insetos. Olha que coisa doida, ó. O medo gerou sabe, a falta de visão realmente. Por que eles não olhou para aquilo e falou assim: não, são gigantes de 2,5 metros, sei lá, quase 3 metros. Problemas. Mas o que é isso aqui para o Deus tão grande? Não tinha visão da grandeza de Deus. Eles estavam com a visão humana natural, ainda distorcida, ao ponto de dizer que eles se sentiam como gafanhoto é inseto. Se eles tentassem tomar posse e tirar aqueles inimigos que ali estavam, eles falaram: o que é isso? Aonde que numa batalha entre insetos e pessoas nós iremos vencer? Eles se viam como insetos e ainda dizem: eles estão nos vendo como insetos. Quer dizer, isso é a imaginação. O que o medo, você entendeu? Olha o que o medo gerou. Já por outro lado, que a gente não tem um versículo aqui para ler, se você pegar o Josué e Caleb, falou: não. Só se é vocês que são insetos.
subamos animosamente, porque se Deus se agradar de nós, ele vai nos entregar tudo isso aqui. Visão. A divisão já é diferente. É a importância da visão, né? Sim. A importância da visão. Como você colocou, que fica pensando por que levou esses. A gente aprende, é uma lição para nós, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Às vezes a pessoa tem uma certa visão e você tem outra. Você tem que tomar cuidado para que essa pessoa não coloque essa visão negativa dentro de você. E às vezes a pessoa deixa de crer no que diz a palavra de Deus para acreditar e crer numa visão do que a pessoa está passando. Como eles colocaram. Eles viram que a terra era boa, mas eles enxergaram primeiramente o quê? As circunstâncias, os obstáculos, os gigantes. As lutas, os problemas que ele tem que enfrentar. E todos nós temos os nossos gigantes. Você que está aí do outro lado nos ouvindo, você olhar para a sua vida, você vai ver que tem um gigante na sua vida. Mas esse gigante, ele não se levantou para te derrubar. Ele não se levantou para fazer com que você vive aprisionado, dominado nessa situação que você está vivendo. Você hoje está ouvindo o relato da palavra de Deus. E se você está conosco aqui, essa palavra está chegando até você, é a palavra de Deus, é o reino de Deus, é a resposta da sua oração chegando até você. Quem fez o Davi? Quem fez Davi foi o gigante. Davi estava diante de um gigante e ele não temeu, ele partiu para cima do gigante, ele encarou. E esses homens o quê? Tiveram medo. Eles tiveram medo. Mas quem fez Davi foi o gigante. Quem fez Elias foram os profetas de Baal. Então, essa diversidade que você está vivendo, esse problema, essa circunstância, seja ela qual for, em qual área da sua vida, não olhe para ela. Tenha a visão além deste problema, a visão além no depois, porque existe uma promessa. E se você crer e se lançar nessa promessa, você já passa com essa visão, olhar do outro lado do problema. Você já olha a sua vitória. É assim ou não é, pastor? Exatamente. É assim que eu entendo. Olha, eu vou te falar, hein? Você que está aí nos acompanhando aqui agora, está nos ouvindo, assistindo, não é por acaso que você está aí. Deus tem visto as suas lágrimas, a tua oração, às vezes nas madrugadas, entendeu? Você anda meio frustrado, decepcionado, e Deus fez você sintonizar aí agora para estar nos acompanhando. Sabe por quê? Porque Ele te ama tanto que Ele quer te ajudar a sair dessa situação. Agora, interessante, a história do Davi. Davi estava sozinho, falando de pessoas, entendeu? E Davi disse: quem é esse circunciso filisteu para estar afrontando o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que ele é? Ainda hoje, o Senhor, o Deus dos exércitos, vai entregar a tua cabeça nas minhas mãos. A visão totalmente diferente. Davi estava com os olhos em Deus. E estes aqui do texto que a gente leu, estava com os olhos no gigante, no problema. Quer dizer, a visão deles negativa, distorcida, era na circunstância, era no problema. Quantas pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, que ela não consegue tirar o foco do gigante, ela não consegue tirar o foco do problema. A visão dela, o foco dela é só o problema. Ela vai dormir pensando no problema, falando do problema, ela acorda falando, pensando no problema, vai trabalhar pensando, vai viajar, problema. Por quê? Porque a visão dela está limitada, a situação que ela está enfrentando está limitada ao problema. O que está faltando então para você? A visão de Deus. É visão. Quantas pessoas não estão assim? Nós não estamos falando de uma visão natural, estamos falando de visão espiritual. E, né, daqui a pouco a gente vai pegar outra passagem da Bíblia e Deus tem poder para abrir a nossa visão, para enxergar além das circunstâncias, além dos problemas, além da situação. Deus é poderoso para isso. Nós não estamos aqui só para chamar sua atenção e falar e mostrar na Bíblia essas histórias aqui de pessoas, uns sem visão e outros com visão. Nós estamos aqui para falar para você, mas esse Deus é vivo e poderoso, sabe? E Ele tem o poder para abrir o seu entendimento e fazer você enxergar além. Enquanto você estiver enxergando só até o problema, o teu problema não será resolvido. Mas quando, sabe, você abrir teu coração e deixar Deus trabalhar em você, sabe, mudar a visão e fazer você enxergar além da situação, você vai começar a se mexer, a caminhar, lutar, e eu faço o convite. Esteja ali conosco, caminhe do lado de quem tem visão de Deus. Não adianta você ficar caminhando do lado de pessoas que de repente está com a mesma visão que você tem. Ah, não tem jeito, não dá, não vai conseguir. Não dá.
Procure pessoas que têm a visão, que vai, sabe, levar você junto para enxergar além dos problemas. Não é isso, Amanda? Aqui é bem claro, né? A gente vê que a terra era boa e que eles viram que a terra era boa. Só que no meio daquela situação toda, eles se apegaram aos problemas, que é o que vocês estão dizendo. Mas o importante é a gente saber que essa questão interior, como o pensamento deles, fez com que eles vissem as coisas deformadas, né? Porque, na verdade, distorceu a personalidade deles, quem eles eram. Então, existem pessoas que elas estão com as suas personalidades influenciadas pelas circunstâncias, pessoas que não se sentem capazes, não se sentem preparadas, não se sentem dignas, não se sentem prontas para poder viver e tomar posse ou assumir posições, ou assumir lugares, ou assumir determinadas circunstâncias, por conta do quê? Por conta das adversidades. Ali existiam situações, haviam gigantes, e hoje nós lidamos também no nosso dia a dia. Qualquer área da nossa vida que nós queremos crescer, nós vamos encontrar resistência. Mas isso não quer dizer que nós não vamos conseguir vencer. Nós vamos precisar buscar de várias maneiras. E uma delas, e a que mais funciona, é através da fé. Porque a fé vai te fazer ver possibilidades que muitos não estão vendo. Por quê? Porque eles estão envolvidos dentro de um sistema de crenças de que não vai dar, que não vai conseguir, que foi o que aconteceu. O que hoje nós estamos vivendo já acontecia há muitos anos lá atrás. 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, já acontecia. Agora, o importante é como eles se basearam, né? E partindo para o segundo versículo, que nós vamos trabalhar hoje, que está lá. Quer que eu leio aqui? Por favor. Em 2 Reis. Então, se você está aí nos acompanhando, pastor, eu estou acompanhando e eu quero ver na Bíblia realmente isso daqui. Então, abra a tua Bíblia, 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 15, né? Ao 17. Olha que situação interessante, ó. Para a gente poder ler os versículos aqui, bem rapidinho aqui a história. É o profeta Eliseu, que ele era um homem que tinha a visão de Deus. Deus revelava para ele, mostrava para ele as estratégias do rei da Síria para poder destruir Israel, tomar o reino de Israel. Então, Deus mostrava e revelava para ele. Ele chegava para o rei de Israel e falava: rei, tal dia e tal horário, há uma emboscada, os soldados da Síria estão lá, não vão para lá, porque senão eles vão capturar, vai matar eles e tudo, né, e vai vencer a batalha. 1, 2, 3 vezes. Aí o rei da Síria falou: gente, tem um impostor, um traidor aqui, que tudo que eu faço aqui, meus planos de guerra, estão levando lá para o rei de Israel. Na verdade, não tinha. Era Deus revelando para o profeta Eliseu, não sei se eu falei Eliseu, que falava para o rei. Então o que ele fez? Então o problema é o profeta, então vamos ter que matar esse profeta. Onde esse profeta está? Em Samaria. A Síria mandou o exército lá e cercou a cidade inteirinha, isso à noite. Quando levanta logo bem cedo, quem estava naquela casa lá com o Eliseu? O moço dele, o Geazi. E diz assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus saindo, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha aí a visão limitada. Você só vê as circunstâncias. O problema, os inimigos, o exército da Síria, cercou a cidade inteira para matar o Eliseu. Bom, se vai matar o Eliseu, eu estou morto também, né? Porque eu estou aqui, esse monte de soldados armados. Agora o versículo 16. Ele sai correndo, desesperado, entra para dentro de casa. Meu senhor, profeta Eliseu, olha, nós estamos aqui cercados pelo exército da Síria. E Eliseu então respondeu: não temas. A diferença de uma pessoa que tem a visão de Deus. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Pode ser que a pessoa que está nos assistindo agora e ouvindo, se a gente falar isso para ela, com a visão do Geazi, vai até risar. Esse pastor está de brincadeira. Mas olha o que vai acontecer aqui. O Eliseu estava falando de algo que ele já estava vendo. O moço não. Quando ele viu a dificuldade do moço, olha o que Eliseu fez no 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos.
Aí a pessoa pensa, né, não é os olhos naturais, não, que é o espiritual. Abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo em redor de Eliseu. O que Coisa ele viu? maravilhosa, né? A visão limitada, se só vê as coisas de forma limitada, natural. O que o Geazi vê? Ele só vê o exército da Síria. Ele não viu o exército de Deus, anjos. Quando Eliseu falou assim, não temas, fica tranquilo. Porque Eliseu já tinha essa visão espiritual, certeza, além, né? além Essa do espiritual. certeza. Confiança, né? O que Eliseu falou assim, bom, Deus, assim como o Senhor está permitindo eu ver esse grande exército em volta, que é muito maior do que o exército da Síria, abre os olhos dele para que ele possa ver também o que eu estou vendo aqui. Para que ele ora, Deus abre. E ele começa a enxergar o que Eliseu estava, eu não sei por quanto tempo, mas ali a visão dele foi aberta. Ele abriu, Deus abriu a visão. Olha, é isso que a gente está falando para essas pessoas. Às vezes a visão dela está limitada de uma forma humana, natural. E nós estamos falando de uma visão sobrenatural, espiritual, que vai fazer com que a gente enxergue além dos problemas. Não é isso? É bem claro o texto, né? Tá mostrando aqui que o Eliseu, ele tinha um homem de fé, uma pessoa de fé. Ela não se amedronta com aquilo que ela está vendo, ainda que ela sinta aquele receio, ainda que ela veja toda aquela circunstância, ela tem a fé que faz com que ela, mesmo vendo tudo aquilo, ela não deixe o desespero, o medo, tomar conta da situação, tomar conta do interior dela. Ela se mantém ali, porque ela acredita, ela confia. Ela descansa naquele momento porque ela sabe que ela não está sozinha. Ela tem aquela segurança que Deus está com ela, que Deus é o pai dela, que Deus está cuidando dela. Qual é o pai que não cuida do seu filho? Eliseu sabia. Ele não tinha uma fé, sabe, água com açúcar, né? Uma fé tipo gelatina. Não, a fé dele era firme, a fé dele era aquela confiança. E no próximo programa nós vamos falar sobre isso. Porque talvez você fale, eu acredito bastante em Deus, pastora, mas eu, quando eu vejo a situação, eu me amedronto. E aí? Nós vamos tratar no próximo programa. Mas hoje nós estamos falando da questão da visão. Porque o Eliseu, ele tinha certeza que se eles estavam cercados pelo problema, existia um cerco maior cuidando deles. E aquela situação não iria atingi-los, Ricardo. Isso é importante, a pessoa saber que ela pode estar no meio de um tsunami, no meio de um furacão, no meio de uma guerra. Mas ela saber que Deus é com ela e que esse mal, sabe, esses problemas não vão, sabe, sucumbir, não vão vencer e prevalecer, porque ela está cercada por Deus que está ali, né? Sim, e às vezes você que nos ouve, você se encontra na situação que estava esse moço, desesperado, angustiado, não vendo saída para o que você está vivendo. Nós vamos agora à oração e nessa oração peça força a Deus e ao beber da água, ou se você não puder beber a água, você peça força a Deus, que assim como ele, os olhos dele foram abertos e ele viu o livramento daquela situação, a partir desse momento de oração, você também vai passar a enxergar a solução para esse problema que você está vivendo. Assim como tinha os cavalos e com tochas de fogo, você tem a palavra de Deus, as promessas de Deus, que é capaz de mudar a situação que você está vivendo. Amém? Isso mesmo. Amém, graças a Deus. E ó, se prepare, hoje é sexta, né? Então, domingo agora. Hoje é sábado. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Então, os cultos de domingo nós vamos estar orando para as pessoas que querem que Deus, sabe, dessa dimensão e abra esse entendimento e a visão para enxergar além dos problemas. Então, você que está aí, né, Deus já colocou isso no meu coração. Vamos orar agora para quê? Para que Deus possa te dar força para você se levantar e estar conosco nesse domingo agora, depois de amanhã, 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, 2 horários. Você gosta de buscar a Deus, de louvor, de adoração, palavra, oração de fé. Nós vamos orar. E assim como Deus ouviu a oração do profeta Eliseu e abriu os olhos daquele rapaz, eu creio que Deus também vai estar dando muita visão para você que está precisando para poder superar e vencer isso daí. Vamos orar? Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante do Senhor, Pai.
O mesmo Deus de Eliseu, para o mesmo Deus que Eliseu orou, o Senhor respondeu na hora e abriu a visão daquele jovem. Meu Deus, eu oro. Essa pessoa, meu Deus, que ela sabe, ela reconhece que ela precisa se levantar. Talvez ela está desigrejada já há muito tempo, mas ela não consegue se levantar, Senhor, para poder ir na tua casa. Eu oro por esta pessoa agora, que a força que ela não tinha, Pai, que o Senhor conceda a ela agora. Receba aí agora, em nome de Jesus. Deus está te dando força, sabe para quê? Para você se levantar. A Bíblia diz: congregai, congregai. Não faça como alguns que deixaram de congregar. Lá em Hebreus diz: Deus está te fortalecendo agora, te levantando agora, te colocando de pé espiritualmente para estar nesse domingo. Aí você escolhe. É 9 horas da manhã, nós estaremos lá. É 7 horas da noite, nós estaremos lá. Nós queremos conversar com você, orientar você, orar por você. Sabe, nós queremos te ajudar, te abraçar. Pode contar conosco. Esse programa não é em vão. Deus preparou tudo isso para alcançar pessoas que estão passando por muita dificuldade. Meu Deus, então eu oro, consagra, Senhor, esse copo com água, que quando essa pessoa beber, Pai, que a força que ela está precisando venha através do teu poder nesta água para dentro dela, Pai, e que ela venha se levantar. Pai, na autoridade do teu nome, eu abençoo todos os ouvintes, todos que estão conosco, meu Pai, acompanhando essa programação todos os dias, de segunda a sexta-feira, independente do horário que ela possa estar nos acompanhando, Pai, que ela seja alcançada pela tua graça, pelo teu amor e pela tua bondade, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém, amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Forte abraço. Louvado seja Deus. Forte abraço a todos. Avenida Leais, Avenida Platina 121, no Jardim Santa Cruz. Isso. Domingo agora, os endereços aparecendo domingo agora, então às 9 horas da manhã e também às 19, conhecido 7 horas da noite. Um forte abraço, que Deus abençoe, um ótimo final de semana e até domingo. Aguardo vocês lá, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até o próximo programa.